E aí, galera, tudo certo? Vamos às nossas explicações sobre as questões de história do ano passado, da prova do SSA? Bom, se estão dispostos, me acompanhem. Gente, olha só, saibam que cultura cai sempre no SSA. A cultura humana e a dimensão cultural do ser humano. Isso vai estar todo ano, pode ter certeza. Entra bastante na perspectiva histórica, nas questões de história, entra bastante também nas questões de filosofia, tá certo? Ou seja, o homem, ele é um ser que produz cultura. A cultura pode ser compreendida como um conjunto de conhecimentos, manifestações, práticas, saberes, costumes, envolve o campo religioso, festivo, esportivo, culinário, o campo da moda, a linguagem. Então, a cultura é uma perspectiva absolutamente plural, ampla, por ser tão importante pelos homens não apenas produzirem a cultura, mas também conseguirem transmitir essa cultura de forma consciente, de forma racional para os seus descendentes, exatamente pela cultura variar bastante, tanto em função do tempo, quanto em função dos valores daquela sociedade, ou seja, do ponto de vista geográfico, se aqui, se na Ásia, se na África, se na Europa, do ponto de vista temporal, se no século XVI, se no século XX, se na década de 90 do século passado, se agora, quanto também do ponto de vista dos valores éticos e morais daquela sociedade, bem como religiosos, a cultura ela vai variar bastante. É por isso que tão múltipla, né, que é a cultura entra todo ano praticamente no exame do SSA. Se não for em história, é em filosofia, quando não nas duas disciplinas. Bom, gente, para essa questão do SSA 2, a estupefação é um termo que talvez para vocês seja um pouquinho, como eu vou dizer, desconhecido, tá? Estupefação é espanto, é você ficar abismado, que é uma das características do pensamento filosófico na sua origem e até posteriormente, porque o espanto, a estupefação, a admiração, aquilo que te chama a atenção, é exatamente um dos elementos que vai ser um dos propulsores, molas propulsoras, impulsionadoras e fomentadoras do pensamento filosófico, tá ok? Quer dizer, se te chama a atenção, se te espanta, se te deixa estupefato, se te deixa com ar de admiração, obviamente você vai procurar conhecer, você vai buscar saber, você vai se infiltrar ali para conhecer mais, você vai mergulhar fundo a fim de ter mais embasamento e conhecimento sobre aquilo que te gera essa admiração, esse espanto. É por isso que a estupefação está ligada essencialmente, umbilicalmente, às questões filosóficas. Valendo a nossa explicação aqui. Duas questões selecionadas, conforme eu havia dito para vocês, de filosofia do SSA 2 da prova 2019. Então se liga aí que a explicação vai ser válida para você, meu querido, e minha querida. Vamos nessa? Vamos ver aqui quais foram as questões selecionadas por nós aqui nesse nosso bate-papo. Primeira questão de número 39, lembrando que são 6, né, no SSA 2, assim como no 1. Só há um aumento para 8 questões no SSA 3, tá? Então mantive aqui as questões com a sua numeração original. Questão de número 39 é um texto bem típico, porque o SSA, a banca da UPE, né, ela utiliza de estratagemas assim, bem variados para a formulação das questões. Então nós temos os textos comparados com imagens, às vezes tabelinhas, proposições, nós temos também alguns gráficos. O mais comum, a comparação entre textos, né, às vezes antagônicos, às vezes com um pensamento que coaduna um com o outro. Esse é um texto bem simples, de fácil entendimento, curtinho, para a gente dar uma olhadinha aqui. Diz assim, ó: leia o texto a seguir sobre o conhecimento filosófico. O questionamento filosófico surge, pois, de um sentimento de surpresa, de estupefação e de susto diante do que aparece
e se deixe estar aqui junto a nós. Aos poucos, porém, vamos assimilando uma determinada interpretação, aquela precisamente do mundo em que vivemos. O autor salienta a singularidade do conhecimento filosófico, de início com a estupefação e depois com o primado da dimensão interpretativa. Quanto a esse assunto, assinala a alternativa correta. Primeiro, eu já expliquei o que é estupefação, né? Espanto, admiração. E essa questão aqui no final do enunciado que fala em primado da dimensão interpretativa. Seria exatamente o início, a passagem de uma situação de espanto e de admiração para uma situação de análise e de compreensão interpretativa dos fatos. Ou seja, de uma situação mais irracional a uma situação crítica, pensante, portanto, racional. Então, é isso que está perguntando aqui no âmago dessa questão, mediante o texto, o fragmento de texto que analisamos. A letra A diz assim: no conhecimento filosófico, a interpretação dispensa a estupefação. Não é verdade, pessoal. O filósofo e o conhecimento filosófico está sempre instigado. E como instigado que está, espantado, portanto, admirado, portanto, ele é o amante do saber, então ele está sempre em busca do conhecimento. Quando um artista, eu ouço nas entrevistas, quando ele diz assim: eu sempre tenho medo do palco, eu sempre fico nervoso, por mais experiência que tenha, por mais shows que já tenha feito, por mais aparições na TV que eu já tenha feito, por tantos anos de carreira, mas sempre tem aquele friozinho na barriga, sempre a gente se sente nervoso antes de uma estreia. Então é isso. Quando os artistas às vezes falam: quando não tiver mais isso, acabou, né? Parou. Vamos então pegar o chinelinho, né? e aposentar, porque você não sente mais o impacto da coisa. Então é nesse sentido, né? A gente nunca vai perder esse espanto, essa capacidade de se admirar e buscar o conhecimento. Portanto, a letra A não há o que se falar como uma resposta correta no que diz respeito ao que o texto questiona. A letra B. O questionamento filosófico independe da estupefação. Vimos que não, vimos que há uma relação muito próxima de um para com o outro. Letra C. O questionamento filosófico surge de uma determinada interpretação. Aí a questão é: declinando da estupefação? Não, né? Já vimos que essa questão de declinar, para quem não sabe, significa abrir mão. Declinar é desistir, é desapegar. O que não é verdade, quer dizer, vimos que essa questão do conhecimento filosófico e do questionamento filosófico está atrelado ao sentimento de estupefação. Então não há o que se dizer em declinar da estupefação, como fala aqui a letra C. Não pode ser a letra C por essa razão. Letra D. Para o conhecimento filosófico, é imprescindível surgir um sentimento de surpresa e paulatinamente, significa dizer aos poucos, uma determinada interpretação aí coerente, com base na razão, com base na ciência, no pensamento crítico e analítico, e não mais meramente com base no espanto, na estupefação, que seria apenas o ponto de partida. Então é exatamente isso que estamos querendo dizer. Letra D, corretíssima, dentro do contexto do que estamos explicando. A letra E não pode ser, porque fala assim: no âmbito do conhecimento filosófico, a surpresa é suficiente. Não há o que se falar em suficiência somente com base na surpresa, na estupefação. Vimos que tem que ter o pensamento analítico posterior. Vimos que, na continuação, temos que ter também o pensamento crítico racional. Bom, questão 39 aqui elucidada, penso eu, e partimos para a próxima que eu selecionei, que é exatamente, eu não segui a sequência, né? Hoje, nesse vídeo, duas questões, a de número 42. Temos aqui um pequeno texto, um fragmento aqui curtinho e uma gravura que nos remete ao pensar filosófico relativo também a uma das dimensões mais importantes do ser humano, que é a dimensão cultural.
A pergunta é: sobre a filosofia e a dimensão cultural do ser humano, atente à figura e ao texto a seguir. O texto é, ou fragmento: certamente o homem sempre fez cultura porque é essencialmente um ser cultural e não um ser natural. Mas somente durante os últimos decênios tomou consciência dessa verdade, a tal ponto que fez dela tema privilegiado da reflexão filosófica. Aí a pergunta é: na citação acima, o autor sinaliza o primado da reflexão filosófica no âmbito do estudo da dimensão cultural do humano. Com relação a essa temática, assinala a alternativa correta. A dimensão da cultura é para o homem algo acidental. Não é. É algo, como se diz, preparado. É algo... Um acidente denota uma coisa assim sem querer. Pelo contrário, a cultura ela é produzida de forma consciente, estrategicamente consciente, premeditada, né? Nada de acidental. Então, letra A não condiz com a realidade. Letra B. O homem é pré-fabricado enquanto ser cultural. Nada a ver, porque a cultura não precede o homem, e sim o contrário. Né? Ok? A cultura não precede ao homem. A cultura é posterior ao homem. E as sociedades, né? Ou não, mesmo que não seja posterior às sociedades, mas certamente a cultura não vem antes do homem, isso é fato. Letra C. Os valores são elementos constitutivos fundamentais de toda cultura. Opa, essa tá bem coerente a letra C, né? Os valores são elementos constitutivos fundamentais de toda cultura tem os seus valores, digamos assim, e que dependendo do espaço geográfico, dependendo do espaço temporal, você vai ter diferenças, né, nessas variações, nesses valores. Então, bem coerente. Mas vamos ver a letra D e a letra E. A dimensão cultural prescinde da reflexão filosófica no projeto formativo do humano. Prescinde significa dizer também essa questão de abrir mão, de não fazer parte, de você abdicar, né? Nada a ver. A dimensão cultural ela está atrelada à reflexão filosófica dentro do projeto formativo do ser humano. Tá? A letra D diz o contrário do real. Questão que você precisa interpretar para saber o que é que a letra D está dizendo ou está querendo dizer. Né? Letra E. No âmbito da reflexão filosófica, o interesse por todas as manifestações culturais tem ínfima importância. Importância pequena. Ínfima é nesse sentido diminuto. Então a letra E, desculpe, diz o contrário do real. Mais uma vez, a exemplo da letra D. Seria o certo. No âmbito da reflexão filosófica, o interesse por todas as manifestações culturais tem grande importância. Aí sim. Mas ínfima importância, diminuta importância, sem chance. Portanto, vimos com clareza que a letra C é a opção verdadeira nesse contexto. Então, valeu aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Cheiro!